Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece a doutrina espírita, que diz mais: a felicidade está próxima de nós. Só que para conquistá-la e colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? Eu sei, hoje é segunda-feira, aquele dia que a gente está com um pouquinho de preguiça, não quer ir trabalhar, gostaria de ficar sem fazer nada, mas a vida continua. E então, para nos auxiliar neste dia, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos, e é da Epístola de Paulo aos Hebreus, onde o apóstolo da gentilidade diz o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Olhem só as palavras de Paulo aos Hebreus. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Como é que nós podemos decifrar essas colocações de Paulo aos Hebreus? Nosso espírito encarna, reencarna na Terra, a fim de nos aperfeiçoar no rumo das instâncias superiores do universo. Hoje nós somos cidadãos da Terra, planeta que está na terceira categoria. Já foi um mundo transitório, quando não tinha vida sobre ele, mas existiam espíritos vivendo no entorno dele, desencarnados, é claro. Depois, se transformou num planeta primitivo, destinado às primeiras encarnações dos homens. E aí, quando veio Jesus, nós fomos promovidos a mundo de provas e expiação, e durante todo esse período, nós vamos e voltamos da pátria espiritual. Só que ainda estamos muito próximos da animalidade, por isso que nós ainda estamos na primeira categoria, que são os espíritos imperfeitos. Então, a gente se atormenta pelo supérfluo, não é? Nós somos avarentos. E acreditando que o material é o recurso indispensável para a vida. E aí, o que acontece? A nossa cegueira inventa fantasiosas necessidades e vem as empresas dizendo: compre, use, consuma. E a gente percebe que esse nosso consumismo desenfreado está prejudicando o planeta e acaba prejudicando a nós mesmos também. Por exemplo, o dono de um pomar não vai retirar frutos além da cota compatível com a reprodução. Não vai. É um exemplo, a história da galinha dos ovos de ouro. Todo dia a galinha botava um ovo. Aí o dono avarento, em vez de esperar
Ela botar um ovo de ouro, matou a galinha para ver o que tinha lá dentro. Tinham só embriões de ovos. Acabou ficando sem nada. E nós estamos a caminho disso, porque estamos utilizando muito mais do que a Terra consegue repor e estamos poluindo. E não são nossos netos, nossos bisnetos, nossos trisnetos que irão resolver o problema. Não, é nós. Através da reencarnação, o que a gente destrói, o que a gente polui, a gente volta para construir e para despoluir. Então, além do dono do pomar, nós temos também o atacadista de algodão, que vai vestir uma camisa de cada vez. Nós não botamos 3, 4 camisas, botamos? Não, né? Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados no céu se limitarem os valores que administram, em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Então, o lucro tem que ser razoável. Precisamos do lucro para reinvestir, mas nada do lucro exorbitante, como muitas vezes a gente vê por aí. Então, e à medida que nós estamos trabalhando, estamos administrando, estamos educando ao mesmo tempo nossos irmãos, muitas vezes estamos fazendo a beneficência, e se formos bons patrões ou bons funcionários, estamos estimulando o quê? A fraternidade. Então, diante da colocação de Paulo, vamos atender aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando a ideia de melhoria, mas aprendendo a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos, em matéria de aquisições passageiras, a fim de que conquistamos sem atrito os talentos que nos faltam. E o que acontece? A gente fica invejando o carro novo do vizinho, a casa na praia do amigo, o celular de última geração que outro tem, e nós não temos condição. Então, vamos nos contentar com o que temos. Se a nossa condição financeira serve para comprar um celular simples, ótimo. Ele vai servir para comunicação e fazer tudo mais que precisa. Se tem condições de comprar um celular intermediário, muito bom. E se tiver condições de comprar um celular top de linha, pense bem, você precisa disso? Ou você está simplesmente aceitando o apelo do consumo? E aí o que acontece? Nós nos esquecemos de adquirir os verdadeiros talentos, ou seja, as virtudes, para nos levar a uma situação melhor na pátria espiritual. Ainda não se viu um homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos que se livrasse, tão somente por isso, das leis que regem o sofrimento, a enfermidade, a velhice e a morte. O sofrimento, a enfermidade, a velhice e a morte são características do mundo de provas e expiação. E ninguém está imune. Depois que nasceu, todos nós temos uma certeza. Certeza de quê? De que mais dia, menos dia, nós vamos retornar à pátria espiritual. Então está na hora de começar a compreender o que nos aguarda além da morte. Porque o espírito é eterno. Depois de criado por Deus simples e ignorante, todos nós estamos destinados a chegar à tão sonhada felicidade, só que ela é conquistada pelo nosso esforço. Deus não tem espíritos privilegiados, não. Todos têm as mesmas oportunidades. Uns aproveitam mais, outros aproveitam menos. Por isso que Jesus disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ele disse que todas as ovelhas vão voltar para o redil, ou seja,
todos os espíritos que estão no entorno da Terra, encarnados ou desencarnados, vão evoluir. E aqueles que evoluírem permanecerão aqui no planeta. Aqueles que, infelizmente, se mantiverem irredutíveis no mal, se comprazendo no mal, vão receber a oportunidade, mas num outro planeta. Então, é importante lembrar que Jesus nunca vai nos deixar, nem nos desamparar. Mas, se não queremos experiências dolorosas, não vamos nos agarrar à ilusão do que é transitório, do que é material. A verdadeira vida é espiritual. E é para lá que nós vamos voltar, com o resultado das nossas boas ações. Pense nisso, uma boa semana e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.